Meus irmãos, esse mês de abril nós temos uma data que é comemorada e a igreja também é levada a lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E durante esse mês de abril vou dar uma pausa na exposição do livro de Êxodo para nós meditarmos sobre essa temática, sobre esse tema importante para a igreja do Senhor. Enquanto o mundo celebra a Páscoa nos seus termos, na sua escuridão, no seu engano, nós, o povo de Deus, somos levados a olhar para as Escrituras e entender o que a Páscoa tem a ver com a obra da redenção. Então, durante esse mês de abril, eu vou fazer uma série de exposições falando sobre Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e eu vou fazer uma exposição do capítulo 26 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Você vai abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, capítulo 26. E hoje nós vamos falar sobre, com base nesse texto, do verso 1 ao verso 13, sobre a preparação do Cordeiro. Nós vamos meditar sobre a preparação do Cordeiro com base nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 1 ao verso 13. E ao longo desse mês, nós iremos fazer a exposição desse capítulo, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Senhor Deus, ainda na tua presença nós oramos, e dessa feita rogando ao Senhor a iluminação na nossa mente, dando-nos entendimento, Pai, da Tua Palavra. Fale, ó Deus, de maneira poderosa ao nosso coração. Nós cantamos que Teu amor nos quebrantou. Agora pedimos que a Tua Palavra, Deus, complete esta obra em nosso meio. Mesmo, ó Deus, que a Tua Palavra venha nos exortar, pois sabemos, ó Deus, que ela é necessária para a nossa edificação.
Dá-nos a instrução necessária, Deus. Ensina-nos, ó Deus, a compreender a obra do Cordeiro que foi morto em nosso lugar, que está vivo e reina para todo sempre. Usa, meu Deus, como instrumento em tuas mãos para expor a tua palavra, aquilo, Deus, que foi preparado antecipadamente. Eu, Deus, só posso falar aos ouvidos, fazendo, Deus, com que ouçam a mensagem. O Senhor, Deus, pelo seu Espírito, é quem é capaz de falar o coração, aplicando a mensagem ouvida. Que saiamos daqui, Deus, consciente do nosso dever, da nossa vida, diante, ó Deus, do Cordeiro, diante do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no capítulo 24 e no capítulo 25 de Mateus, Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a respeito dos sinais da consumação dos séculos. E com a pregação do Evangelho, do Reino, por meio de algumas parábolas, ele falou sobre a sua vinda, como ela aconteceria, quais seriam as circunstâncias. Agora, como um primeiro sinal de que tudo isso está se cumprindo, que não vai, já está à porta todo esse cumprimento, Jesus fala da sua entrega, que aqui ele vai descrever como uma traição, e o tipo de morte que lhe estava reservado, que o texto vai também ser descrito como sendo a crucificação. Um comentarista, John Healy, ele diz que enquanto as predições maravilhosas de sua glória final ainda estavam ressoando nos ouvidos dos discípulos, ele lhes fala mais uma vez dos sofrimentos que viriam em breve. Ele relembra-os de que deve morrer como oferta pelo pecado antes de reinar como rei, e de que deve fazer a expiação na cruz antes de receber a coroa. Por isso eu quero falar com os irmãos sobre estas verdades que o Senhor Jesus está anunciando aqui também, dentro desse tema, a preparação do Cordeiro, que para que a obra redentora acontecesse, Jesus Cristo completasse esta obra como Rei, como o Senhor do Universo, como este que nós lemos no autor dos Hebreus, que é o resplendor da glória, que está sentado à destra de Deus. Houve também uma entrega. Por isso queremos falar sobre essa preparação. E em resumo do nosso sermão dessa manhã, quero ver com os irmãos que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz como parte da nossa redenção. Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz como parte da nossa redenção. Viu, crianças? A Páscoa, que é celebrada pelo mundo, e nós celebramos numa perspectiva diferente. A Páscoa, ela fala de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz como parte da nossa redenção, como uma amostra daquilo que Deus estava para fazer para nos resgatar. Isso incluiria a morte do Cordeiro, tá? Guardem isso na mente de vocês. É isso que fala a Páscoa. Essa invenção aí de coelho, de chocolate, isso aí é para ganhar dinheiro, para ter lucro, também parte da mentira e da enganação de Satanás, viu? Tenho certeza que nas escolas eles estão lá cheios de desenho de coelho, um dente bem grandão para fora, e distribuindo chocolate, tá? Se vocês ganharem, guardem um para o pastor. Bom, também gosto de chocolate, mas não é isso que se trata a Páscoa, tá bom? Então preste atenção, que nós vamos entender
do que se trata a Páscoa durante todo o mês de abril. E hoje é muito importante porque fala da preparação. E nós vamos ver isso em 3 pontos, tá? Primeiro, na notícia da morte de Jesus. Eita, olha, já começa falando sobre isso, está no versículo 1, verso 2. E segundo, na conspiração para trair e matar Jesus, está no verso 3 ao verso 5. E em terceiro lugar, na preparação do corpo de Jesus para o sepultamento, do verso 6 ao verso 13. Eita, nós começamos meio ruim, né? Isso, nessa história da Páscoa: morte, traição, sepultamento. São estas as verdades que Jesus vai apresentar agora para os seus discípulos. Eles que talvez acabaram de ouvir as notícias sobre o rei, sobre a consumação de todas as coisas, e estavam tão agoniados que talvez: Senhor, quando vai acontecer estas coisas? Que coisa maravilhosa, né? Quando nós temos notícias que no mês tal nós vamos sair de férias, ou se lá na sua casa for igual a minha, a gente não pode dizer que vai fazer alguma coisa, porque os meninos ficam: é hoje já é o dia, hoje. Os discípulos talvez estavam nessa empolgação. Aí Jesus: calma, estas coisas vão acontecer, mas para isso acontecer, parte dessa preparação envolve a morte e uma traição e um sepultamento. Primeiro nós vamos ver a notícia da morte de Jesus, que o próprio Jesus descreve aqui no verso 1 e verso 2. Olha o que ele diz. Vamos ler juntos? Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, como judeu, junto com os seus discípulos, ele diz e se prepara para celebrar a Páscoa, uma vez que ela estava próxima. E isso era sinal, esse envolvimento de Jesus, esse interesse, isto era o primeiro sinal de que a sua entrega e a sua morte se aproximava, já estava perto, era necessário. E aí nós vamos ver que esta será a última Páscoa, não só que Cristo participa, mas que o povo de Deus, os discípulos e a posteridade, uma vez que a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, eles ensinaram à igreja, sim, a Páscoa não seria mais celebrada como ela era feita, como foi entregue lá em Êxodo capítulo 12, e os judeus vinham praticando até agora. Esta é a última. A Páscoa, ela era a festa mais importante do calendário judaico. Por quê? Porque ela junto com a festa dos pães asmos, ela lembrava ou celebrava aquele momento que Deus, com mão poderosa, com mão forte, libertou o seu povo do Egito. Nós estamos vendo, estudando aqui Êxodo, nós estamos lá no capítulo 10, falando da 8ª praga, ainda não chegamos ainda nessa. A morte dos primogênitos, ela marca então a libertação do povo. William Hendricks, ele vai dizer nessa passagem algo muito interessante. Ele diz que a Páscoa, obviamente, se refere aqui a comer o cordeiro pascual na quinta-feira e o 14º dia do mês de Nissan, onde foi estabelecido por Deus lá em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 6 e versículo 7. Então, se a Páscoa se trata de comer o cordeiro, e ao comer o cordeiro eles estão fazendo isso em memória daquilo que Cristo fez, de que Deus fez pelo seu povo, então nós vamos ver que quando Cristo Jesus ele celebra logo em seguida da Páscoa
a ceia, e parte o pão e entrega aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Não mais o cordeiro lá da antiga aliança, celebrado na Páscoa, e aquele momento, aquele rito da ceia seria então substituído, ou estaria no lugar daquilo que era a sombra da Páscoa. Por isso que ele vai dizer: fazer isto, não a Páscoa, mas a ceia, o partir o pão e beber do cálice que é o sangue de Cristo, fazer isto em memória de mim. Então a igreja, junto com os discípulos, a partir daquele momento, celebraria não mais a Páscoa, essa Páscoa judaica. Nós celebramos a Páscoa cristã, que é a ceia do Senhor. Por isso ele vai dizer: tomai, comei, isto é o meu corpo. E era, meus irmãos, absolutamente apropriado que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado na época da Páscoa, porque foi no ensejo dessa festa que a libertação do povo de Deus aconteceu. Foi exatamente nesse ambiente que o Senhor Deus estabeleceu ao seu povo para que pegasse um cordeiro sem defeito, assasse sem quebrar nenhum osso, comesse com aquela família. Se a família não fosse suficiente, chamasse outros, e estivesse dentro daquela casa, o sangue do cordeiro passar nos umbrais da porta, porque assim, quando Deus passasse pelo Egito e visitasse todas as terras, inclusive a terra de Gósen, onde estava o povo dele, se ele encontrasse aquele sangue, então ele passaria direto, porque ali estava uma família refugiada e protegida pelo sangue daquele cordeiro. Por isso era apropriado que Jesus Cristo, ao falar destas coisas, da consumação dos séculos, do seu reino, do seu triunfo, do seu retorno em glória, da igreja triunfante junto com ele, que verá o Filho do Homem descendo sobre as nuvens e com seus santos anjos, era apropriado que ele dissesse: para que estas coisas aconteçam, é necessário que o cordeiro seja morto. Porque só assim, por meio da morte, haveria libertação. E por que a morte? Porque o salário do pecado é a morte. Foi isso que Deus disse lá no Éden: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí muitos dizem: Adão não morreu, Eva não morreu, porque entendem apenas como a morte física, né? A morte física, ela é um dos estágios da morte que Deus estava falando ali. Adão e Eva realmente não morreram naquele instante, mas eles morreram um dia, fisicamente. Mas a primeira morte aconteceu com eles quando eles foram expulsos da presença de Deus, separados. E a morte física ali no Éden aconteceu por meio também de um cordeiro que Deus matou e derramou sangue e cobriu a nudez de Adão. E ali eles receberam a redenção das suas vidas, foram salvos, perdoados, mas já não tinham mais condições de estar desfrutando do paraíso, porque o paraíso é para aqueles que não têm mácula, é um lugar santo. O paraíso de Deus é para aqueles que foram feitos e estão conforme a imagem e semelhança do seu Criador. Então logo era oportuno que esta festa fosse a ocasião propícia e a melhor para a expiação máxima do povo de Deus. O sacrifício do Cordeiro, cujo sangue livra, liberta, lava, redime os pecadores da ira de Deus. Nós vemos aqui a soberania de Deus no anúncio de Cristo a respeito de sua morte. Deus soberanamente está fazendo com que a sua promessa se cumpra. No dia que dela comeres, certamente morrerás. A redenção máxima em atacado, por assim dizer, para aqueles que Deus guardou, que Deus chamou,
que Deus predestinou, que Deus elegeu, ela aconteceria pela morte do Cordeiro. Deus soberanamente agora está cumprindo aquilo que Ele fez uma amostra lá no Éden. Ao matar o Cordeiro, agora Deus está entregando o seu próprio Cordeiro. Aquilo que Ele também deu uma amostra mais abrangente, com mais detalhes, no Egito, quando mesmo tendo o Cordeiro lá, o anjo da morte, ou o próprio Deus, também derramaria sua ira sobre os primogênitos, e de todos, do seu povo, também dos egípcios, aqueles que pela fé se refugiassem, estivessem guardados pelo sangue do Cordeiro, o animal, e estivessem dentro da casa, eles não seriam mortos. Mas aqueles que não, os primogênitos, receberiam a punição no lugar. E aqui Deus também, mais uma vez, está dizendo, de maneira agora final e completa: o meu primogênito será morto no lugar dos pecadores. Por isso, queridos irmãos, esse anúncio, essa notícia que Jesus dá aqui, não está fora do lugar. Não está desconexa àquilo que ele falou no capítulo 24, 25, faz parte. Nada está fora do controle de Deus. A cruz não foi um acidente, ou um erro, ou uma falha no planejamento, mas parte do plano eterno da redenção. A cruz era o caminho que Cristo Jesus veio fazer. A cruz é o lugar, inclusive, que Ele foi preparar. Lembra que Ele fala em João, me fala a memória, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, que Ele também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. A cruz é este lugar, é este caminho que Ele veio preparar para a nossa redenção. R.C. Sproul, ele diz que Jesus sabia o que estava para acontecer. Ele conhecia o seu destino, porque esta era a sua missão. Aliás, conhecia-o desde o princípio e já o havia contado aos discípulos várias vezes. Mas eles ainda na euforia e na alegria, e ouvindo aqueles sermões, essa parte ele não. Eles deixaram de lado. Então, em primeiro lugar, nós vimos aqui a notícia da morte de Jesus como o primeiro estágio da preparação do Cordeiro. Em segundo lugar, no verso 3 ao verso 5, nós temos a conspiração para trair e matar Jesus. Ou seja, agora Jesus vai dizer, o texto bíblico está querendo nos dizer como Jesus seria crucificado. Até porque, meus irmãos, a crucificação, ela acontecia ou era aplicada apenas pelos romanos, tá? Primeira coisa é isso. E segundo, ela era como uma punição humilhante, vergonhosa, ao ponto de expor a vergonha e a iniquidade daqueles que eram mortos nessas circunstâncias. Num monte, uma cruz bem alta, exposto a todos o que passassem, e ali eles pudessem perceber: esse aí foi maldito, esse aí foi alguém perverso o suficiente para receber esse tipo de castigo e punição, e não merecer a vida, nem mesmo dentro de uma prisão. É assim que os romanos, era a pena capital, a pena máxima que os romanos aplicavam. E Jesus disse aqui no verso 2 que o Filho do Homem será entregue para ser morto, mas morto de cruz. Ele será entregue para ser crucificado. Agora, do verso 3 ao verso 5, o texto vai dizer como que isso aconteceria. Veja, leia comigo aí, olhe para o seu texto. Então, versículo 3: os principais sacerdotes e os anciãos do povo
se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Veja, olha que curioso. Enquanto Jesus e os seus discípulos se preparavam para celebrar a Páscoa, uma conspiração também estava sendo preparada pelos principais sacerdotes e anciãos do povo. Que coisa triste, né? E vergonhosa. Eu confesso que, meditando nesse texto durante a semana, isso me lembra muito nós, diante das nossas invejas, da nossa cobiça. Por vezes nós nos reunimos para tramar o mal. Por vezes nós nos associamos com outros para destruir a imagem de alguém. Por vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia, e eu lendo essa passagem me tomei de certa fúria com isso. Mas depois o Senhor tome cuidado, para que você também não caia nisso, porque é da nossa natureza. A primeira conspiração aconteceu no Éden. Adão e Eva se reuniram: olha, vamos cobrir a nossa nudez para que Deus não veja. Não é suficiente, vamos nos esconder. E a gente conhece a história. Essa reunião, irmãos, aconteceu na casa do sumo sacerdote Caifás, a maior autoridade religiosa daquela época. O apóstolo João, ele diz que os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio. O que era o Sinédrio, meus irmãos? Era um tribunal supremo que deliberava sobre a vida e costumes dos hebreus no tempo de Cristo. Estava sobre os cuidados deles. O dicionário bíblico de John Davis, ele vai dizer que o Sinédrio, ele compunha-se de 71 membros, que no período do Novo Testamento era assistido por 3 classes: os escribas, que geralmente eram fariseus, que cuidavam da interpretação da lei; os anciãos, que eram os mais velhos dos chefes das famílias e dos clãs; e os sumos sacerdotes, com estes anciãos das 4 famílias sacerdotais, por ser o tribunal supremo da nação judaica. Eles tratavam das questões relacionadas aos judeus dentro do seu aspecto religioso, como também da sua vida fora do templo. Eles tinham poder para prender, para coagir, mas não tinham poder para exercer penas capitais, a pena de morte. Estas deveriam ser confirmadas pelo governador romano. Aí aqui explica o porquê a reunião, às escondidas, reunido o alto clero ali religioso, porque dentro das suas próprias leis eles não podiam fazer nada com Jesus a não ser prender, e só prender não iria fazer efeito. Nós vemos isso no Novo Testamento, quando os apóstolos foram presos, as paredes das prisões foram abaladas. Pedro, quando é preso, um anjo o liberta, ele aparece lá na casa onde os demais irmãos estão reunidos. Então a prisão não seria suficiente, por isso eles estão reunidos agora. O objetivo deles não era levar Jesus preso para que passasse por um julgamento, para interrogá-lo a respeito das suas palavras, porque eles não encontrariam nada. O objetivo da reunião era como eles convenceriam o Estado a matar Jesus. Lucas diz, no capítulo 22, narrando essa mesma cena, no versículo 2, que estas autoridades, elas estavam preocupadas em como tirar
a vida de Jesus, porque eles temiam o povo. Porque àquela altura, o evangelista João vai dizer, no capítulo 11, verso 45, que Jesus já conseguira levar a crer em suas palavras muitos judeus. Olha aí, João capítulo 11. Eu recomendo que você deixe também João aí, marque aí com o dedo, esse capítulo, porque nós vamos ler algumas passagens dele, no verso 45. João 11, 45. Diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Então a estratégia de querer derrubar Jesus no meio do povo, ou pelas palavras que ele está falando, já não ia mais surtir efeito, porque o povo estava crendo. O povo estava ouvindo as palavras e entendendo essas palavras, e sendo agora discípulos, entrando em conformidade com os discípulos, os apóstolos de Jesus, seguindo Jesus como sendo o seu mestre. Por isso as autoridades preocupavam-se com a maneira que eles deveriam matar Jesus. E é curioso que Mateus lá vai dizer que eles estavam deliberando ou procurando um modo de prender Jesus. No verso 5, olha o que a palavrinha que ele vai usar aí, ó. Mateus 26, 5. A traição, melhor, no versículo 4, né? E deliberaram prender Jesus a traição, de maneira sorrateira, enganosa, traindo a sua própria palavra, a lei, os profetas, que eles deveriam guardar, deveriam ser zelosos. Eles queriam fazer isso à traição. E há duas razões para isso. Como eu disse, porque temiam o povo. Volte lá para João 11, no verso 47 ao 48, ele vai dizer: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles reconhecem os sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então, eles temiam o povo, porque o povo estava crendo. O povo poderia se voltar contra eles, ou não ouvi-los. O segundo motivo é porque eles temiam também os romanos. Nas suas leis, o verso 48 ainda diz: depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Essa ideia do versículo 5, que eles não deveriam prender Jesus durante a festa, a celebração da Páscoa, para que não houvesse tumulto entre o povo, era uma lei que os romanos levavam a sério. Todo tipo de confusão, de tumulto, de fazer com que as pessoas se reunissem e tivesse baderna e bagunça, e atrapalhasse a ordem. Os romanos, eles levavam preso aqueles que causavam esse tipo de situação. Então ia se voltar contra eles se eles fizessem qualquer tipo de tumulto. Daí a conspiração. Esses homens estão reunidos pensando em como fazer isso. Mas o que eles concluíram? Nós não vamos fazer durante a festa da Páscoa. Nós não vamos fazer durante essas festas, porque é onde os judeus mais estão envolvidos, estão celebrando, estão reunidos. Isso pode se voltar contra nós. Vamos fazer isso quando passar essa festa. Esse era o plano deles, mas o plano de Deus era outro. A morte de Jesus e a sua entrega aconteceria exatamente na festa da Páscoa. Exatamente nesse contexto
R.C. Sproul comenta, inclusive, dizendo que eles sabiam que muitas pessoas da Galiléia estariam em Jerusalém para a festa, e também que Jesus tinha muitos seguidores e uma ótima reputação. Portanto, concordaram em esperar até o final da Páscoa para montar a armadilha. Naturalmente, Deus tinha outros planos. Era vontade dele que o cordeiro morresse durante a Páscoa. Era ele quem decidiria a hora da morte de seu filho, não os religiosos de Israel, porque, como eu disse, essas duas verdades da história, tanto do Éden quanto do Egito, elas precisavam ter o seu cumprimento máximo, e era na Páscoa. Por isso é com razão que Jesus disse no versículo 2 do capítulo 26: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Será na Páscoa. Vai ser este o momento. Mas veja, irmãos, em terceiro lugar, no verso 6 ao verso 13, nós temos outra verdade sendo apresentada aqui por o evangelista Mateus: a preparação do corpo de Jesus para o sepultamento. Verso 6 diz: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha, irmãos, preste atenção. E crianças, preste atenção nessa passagem, nessa historinha aqui. Se você tem caderninho, anote o que nós estamos vendo aqui. Enquanto um grupo está está reunido, conspirando contra Jesus, tramando um plano milagrante para poder levar Jesus preso e assim, de alguma forma, condená-lo à morte, Mateus descreve a atitude ilustre de uma mulher, que aqui ele não vai dizer o nome dela. Ela está aqui como anônima, né? Ou como dizem os escritores e filósofos do retiro, os anônimos, né? Ela não é descrita aqui, embora os outros evangelistas, especificamente o evangelista João, ele vai situar e vai nos dizer quem é. No versículo 6, Mateus diz que Jesus está em Betânia, um povoado vizinho a Jerusalém, próximo ao Monte das Oliveiras, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso. Olha que apelido ele recebeu, né? E é claro, ele recebeu esse nome ou esta descrição por conta da doença que ele passou. Ele esteve durante um tempo, alguns anos da sua vida, com essa doença que era considerada como terminal, impossível de cura. Não é dito muito sobre quem é esse Simão, apenas sobre essa cura que ele tenha recebido, que ele é um ex-leproso. Mas nós cremos, e alguns comentaristas acreditam, que ele, porventura, tenha sido curado por Jesus. Daí a razão dele estar abrindo a porta de sua casa e recebendo Jesus ali. Ele não era mais um leproso, por isso ele está agora numa casa e não fora da cidade, como a lei dizia. Ele está cercado de pessoas e não gritando para que elas pudessem não se aproximar dele, como os leprosos deveriam fazer. Ele era um testemunho e um sinal de que Jesus de fato é o Cristo, é o Filho de Deus. Alguns sugerem, inclusive, que este Simão é o pai de Maria, o pai de Marta e o pai de Lázaro, que morava em Betânia, casa que Jesus visitava quando estava neste povoado. Mateus, embora não identifica, mas você vai lá para João capítulo 12, versículo 1 e versículo 3.
Ele vai identificar essa mulher que se aproximou de Jesus com uma especiaria. E João vai identificar ela como Maria, irmã de Lázaro e Marta. Veja, verso 1 e verso 3 do 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então veja, a menção aqui dessa mulher nesta casa, a casa de Simão, e se ela for realmente como João está dizendo que é, e eu creio que seja, a irmã de Lázaro, ela tem o seu coração grato ao Senhor. Ela tem no seu coração motivos de render adoração ao Senhor com o melhor que ela tem. O seu pai foi curado da lepra, o seu irmão foi ressuscitado dos mortos depois de 4 dias, além do vínculo da amizade e de ter ouvido as inúmeras sabedorias de Jesus quando esteve ali na sua casa. Maria tem o que se apresentar diante do Senhor com esse coração grato. A menção em detalhes sobre o que ela faz, sobre o vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, apresentada tanto por Mateus quanto pelos demais evangelistas, principalmente o evangelista João, é significativo e é proposital. Por quê? Porque essa ação praticada por Maria faz parte da preparação do Cordeiro. O próprio Jesus vai dizer isso. Com isso, Mateus, ao descrever, e os evangelistas, eles querem nos dizer que se tratava de um bem extremamente valioso que Maria está derramando ou está abrindo mão pelo seu Redentor, pelo seu Cristo. Não é sem razão que tanto Marcos quanto João vão dizer que este bálsamo, ele poderia ser vendido por 300 denários. E este era o valor exato de um salário de quase um ano de uma pessoa. Alguns mais específicos vão dizer que uma pessoa com esse valor, 300 denários, poderia viver 10 meses tranquilamente, sem precisar trabalhar, tendo as suas provisões abastecidas. Imagine o preço e o valor que essa mulher deu a Jesus Cristo neste momento. A mulher vai até Jesus e derrama o frasco de bálsamo sobre sua cabeça. E ela faz isso com o intuito de ungir a Jesus. E esta era a prática usada também pelos sumos sacerdotes quando ia consagrar alguém ou ia fazer algum rito de purificação. A R.C. Sproul também diz que, ao que tudo indica, ela o reconheceu como ungido, que em grego é a palavra Christos, onde é traduzido para o nosso português como Cristo. A mulher reconheceu que quem estava reclinado à mesa era o seu Messias, o que havia sido ungido pelo Espírito Santo no seu batismo e que agora estava também recebendo a maior honraria que poderia receber, que aquela mulher poderia oferecer. Ela deu aquilo que ela tinha de mais valor. O que é de mais de valor da sua vida que você tem dedicado, ou que você tem ou é capaz de apresentar diante do Senhor? Essa mulher, tendo como posse esse recurso, ela poderia muito bem sobreviver sem assistência de nenhuma outra pessoa.
mas ela abriu mão. O que é para você, o que tem sido para você esse vaso cheio, esse vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo? Tem sido seu filho? Tem sido o seu casamento? É a sua família? É o seu emprego? O que você tem de mais de valor? Ao ponto de repetir isso que essa mulher fez, apresentar diante do Senhor, abrir mão e apresentar diante do Senhor. Mateus diz que esse ato foi reprovado pelos discípulos. Os discípulos não viram isso com bons olhos. Eles ficaram chocados ao ver que aquele perfume valioso, sendo derramado de maneira tão farta, poderia ser utilizado de maneira mais proveitosa. Eles chegaram a argumentar que este perfume poderia ser vendido e o dinheiro dado aos pobres. É João, no capítulo 12, do verso 4 ao verso 5, que vai dizer que o porta-voz dos discípulos aqui é Judas Iscariotes. E João vai registrar que Judas disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele tinha outro interesse. Os 300 denários era mais valioso para ele. Os pobres não tinham valor para ele. Essa informação que João nos traz em nominar o porta-voz, todos os discípulos pensaram a mesma coisa. E quem sabe ali, no murmúrio, concordaram que aquilo ali era um desperdício. Mas é Judas, movido pelo seu coração ganancioso, é quem fala. E essa informação, ela é importante porque explica o que acontece a seguir por meio de Judas Iscariotes, no capítulo 26, verso 14. Ao participar da conspiração contra Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, é ele quem aparece na cena. Versículo 14. Mas Jesus percebe a atitude dos discípulos e os repreende. Ele não vê a atitude deles com bons olhos. Jesus defendeu a mulher dizendo que ela praticou boa ação para com ele. E o objetivo daquela boa ação, o que ela fez, ele diz que ela o fez com o objetivo de prepará-lo para o seu sepultamento. Em outras palavras, Jesus estava sendo preparado para a sepultura, ainda vivo. Os cadáveres, eles costumavam ser ungidos com perfumes preciosos em demonstração de respeito, até para que no período ali do velório, o corpo pudesse estar ali em boas condições. E aí, ser entregue à sepultura, ele fosse todo preparado. O caráter da morte de Jesus, ela seria de maneira repentina. A morte de Jesus iria acontecer, mas ela ia acontecer de maneira repentina, tal que não teria um tempo apropriado, tempo suficiente para o seu sepultamento. Os conspiradores queriam matar Jesus após a Páscoa. Deus queria que acontecesse isso na Páscoa. A sua ressurreição tinha uma data já no céu e na eternidade planejada. E esse processo de sepultamento ou de preparação do corpo demorava um pouco. Uma vez que Jesus seria enterrado às pressas após a morte na cruz e ressuscitaria no primeiro dia da semana, antes que as mulheres pudessem ungir seu corpo com especiarias. Esta foi a única unção de sepultamento que ele haveria de receber. Inclusive no primeiro dia da semana elas vão até a sepultura de Jesus, perguntam onde foi colocado o corpo, porque elas queriam fazer um trabalho que não foi feito quando Jesus foi tirado da cruz. Agora veja,
Quando Jesus disse, os pobres sempre o tendes convosco, Ele não está lançando aqui o ministério da missão integral. E o que é isso? Tem igrejas que vê a missão integral como uma espécie de assistencialismo, onde a igreja ela tem um dever social. Na verdade, inclusive eles vão olhar para texto como Atos 2, onde eles vendiam suas propriedades e distribuíam os seus bens. Eles não leem o texto direito e vê como que há duas maneiras como eles veem esse texto, como que fosse a missão da igreja ter um olhar especial para os pobres. Veja, muitos olham por essa passagem e interpretam dizendo que a missão principal da igreja é cuidar dos pobres. Só que eles querem fazer isso igual o governo federal faz com esses Bolsa Família, Vale Gás. Até agora o aluno ficar na escola tem aí o cartãozinho, né? No meu tempo o cartãozinho era um cinto pendurado lá, que viesse com nota vermelha, e o sermão: tu só tem uma coisa nessa vida para fazer, que é estudar. E igrejas estão aderindo a isso. Como? Eles vivem de ações sociais como sopão, entrega de roupas, cestas básicas, e muitas outras coisas, entrega de medicamentos. Tudo isso é possível e é importante que a igreja faça, e deve ser feito pela igreja, principalmente as da família da fé, como o apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 6 de Gálatas, versículo 10. Mas essa não é a missão principal. Já tem um outro grupo que vai olhar para esse texto e interpretar em um parâmetro diferente, como a pobreza, como sendo algo a ser evitado, como ser algo ruim. Para esses a pobreza deve ser combatida. Eles concluem que ser pobre é o oposto de ser crente, não é nem o oposto de ser rico. Se é crente, não pode ser pobre. Pobre é coisa de miséria, é coisa do diabo. O crente ele tem que ser próspero, ele tem que ser rico, ele tem que ter dinheiro, ele tem que, quanto mais ele tiver melhor, ele tem que ter sempre as coisas boas dessa vida. Aqui vocês sabem quem é que prega isso, né? Teologia da prosperidade. O crente ele tem que ter dinheiro, o crente ele tem que ter a sua reserva, o crente tem que ter o seu emprego. O crente ele pode desfrutar das coisas boas dessa terra, um bom carro, uma boa casa, um bom negócio, uma boa chácara. O crente pode ter tudo isso. Mas esses dois extremos, a pobreza é que deve ser alimentada, e o outro, ela deve ser combatida, e a riqueza é que tem que ser alimentada. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus estava, na verdade, mostrando aos discípulos que se deparar com os pobres seria parte do ministério deles. Vocês, enquanto estiverem pregando e anunciando o Evangelho, sempre vão encontrar pelo caminho pobres. Eles sempre teriam em seu ministério pobres para ministrar e pastorear. Vender um vaso de alabastro cheio de perfume valioso não resolveria o problema da pobreza, e nem deixaria alguém rico, porque no máximo durante 10 meses ele teria o suficiente para o seu sustento. Depois ele teria que ir buscar o emprego. Mas aquele momento só aconteceria uma única vez, pois Jesus só seria entregue, morto e sepultado uma única vez, e aquele momento chegou. E é isso que Maria está fazendo, derramando o que ela tinha de mais valor sobre a vida, sobre a cabeça, e ungindo o Filho de Deus, reconhecendo que Ele de fato é o Cristo, e preparando o seu corpo para o seu sepultamento. Por fim, no versículo 13, diz: em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo este Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Jesus diz que aquela atitude da mulher seria contada em todo mundo para a sua memória.
Olha que interessante. E eu chamo sua atenção, você, membro dessa igreja. Jesus sabia que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Inclusive, alguns dias mais à frente, uma vez tendo ressuscitado dos mortos, ele ordenaria isso, né? Mateus 28, 19, ele vai dizer que toda autoridade me foi dada, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele ordenaria os seus discípulos: vão e preguem esse evangelho. Ele sabia que a sua morte na cruz não seria silenciada pelos romanos, pelas autoridades religiosas. O evangelho, pelo contrário, seria proclamado. É aí que eles teriam que contar uma obra completa, final, realizada pelo Cordeiro. E como parte da sua preparação, também seria contado que esta mulher fez parte. A atitude daquela mulher seria também proclamada nas gerações, pois foi parte do plano redentor de Deus, o Pai, que ela estivesse ali também. Que ela reconhecesse o Cristo ali e preparasse o seu corpo. Um comentarista vai dizer que os feitos e os títulos de muitos monarcas, imperadores e generais estão completamente esquecidos na história, como se tivesse sido escrito sobre a areia. Porém, o ato de gratidão de uma humilde mulher crente está registrado em centenas de idiomas diferentes e é conhecido em todo o mundo por meio das Escrituras. Inclusive, nós só estamos sabendo essa história porque aprove a Deus, pelo teu Santo Espírito, inspirar homens e deixar registrado isso para a nossa orientação. Outro comentarista vai dizer que naquele grande dia, esse dia que Jesus anunciou no capítulo 24, capítulo 25 de Mateus, nenhuma honra prestada a Cristo nessa terra terá sido esquecida por Ele. Os discursos dos oradores parlamentares, os feitos heróicos dos guerreiros, as obras de poetas e pintores nem serão mencionadas. Mas a mínima obra que o crente mais fraco tiver feito em favor de Cristo ou de seu povo estará registrada no livro de memórias eternas. Será lembrada. Nenhuma única palavra ou atitude gentil, nenhum único copo de água fria ou frasco de perfume, nada deixará de ser registrado nesse livro. Talvez ela não tivesse ouro e prata, talvez não tivesse posição social, poder e influência, mas se ela amava Cristo, se confessava Cristo, se trabalhava por Cristo, sua memória estará registrada no céu. Ela será elogiada diante dos mundos reunidos, dos povos, tribos, línguas e nações, pelo que ela fez. E isso fala para mim e para você, pelo trabalho que você tem prestado no reino do Senhor. Por mais que os homens não tenham visto, não tenham elogiado os seus atos de bondade, se é por causa do seu amor para com Cristo, por causa da sua confissão a respeito de Cristo e por causa do seu trabalho por Cristo, estas obras não serão esquecidas. Isto confirma o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Talvez você fique pensando: poxa, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, eu me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu me esforço, eu busco aperfeiçoar o que eu faço, eu me santifico, eu dou testemunho, eu sou contribuidor na obra, eu faço isso, aquilo outro, e ninguém vê, ninguém fala, ninguém menciona. Irmãos, ninguém faz isso porque os homens são falhos.
Eu sou falho. Os oficiais da igreja, os presbíteros, os diáconos são falhos. Os homens são falhos. Deixam passar estas coisas boas. Eles são apressados a ver os seus erros, os meus erros, mas são muito lentos em perceber os seus bons atos. Mas o Senhor Deus está mostrando aqui para nós que Ele conhece as nossas ações, Ele sabe o que nós temos feito, Ele tem visto o que você tem realizado, e não tem sido em vão. Enquanto os discípulos estavam olhando para aquela mulher, dizendo: olha que desperdício, Senhor Jesus Cristo aí, não é desperdício, faz parte da história redentora. Inclusive, Paulo ainda diz no capítulo 3 da sua carta 1 Coríntios, verso 8: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Não é vão o seu trabalho. Eu termino aqui fazendo algumas aplicações para nossas vidas. Espero que Deus ajude a você entender essas aplicações e guardar no seu coração. Primeiro, essa passagem nos lembra que a cruz, ela está no centro do plano de Deus. Nós vimos no versículo 1 e versículo 2, Jesus declarando isso, ele seria entregue. E o contexto disso era da Páscoa. A morte de Cristo não é uma tragédia inesperada, mas parte do pacto da redenção. Aqueles que os reformadores chamaram em latim o pactum salutis, o pacto da salvação, que foi feito entre as pessoas da Trindade. Um dia na eternidade houve uma reunião, a Trindade reunida, e a mesma Trindade que diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, também decidiu redimir o seu povo, mas fazer isso por meio da cruz. Tudo isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. A morte de Cristo faz parte dos atos soberanos de Deus. O pecado, o meu e o seu pecado, não pegou Deus de surpresa. Ele estava pronto. Deus governa soberanamente todas as coisas, inclusive a crucificação de Cristo, que se dá conforme o seu conselho eterno. Veja, houve muitas oportunidades de Cristo ser morto no seu ministério. Quando a coisa ficava feia, quando os ânimos ficavam aflorados, ele sumia no meio da multidão, ia lá para o monte se refugiar com seus discípulos. Quando a poeira baixava, ele aparecia de novo, já em outro lugar, pregando o Evangelho. Por quê? Ele era medroso? Não. Ele era um covarde? Não. Porque aquele não era o momento. Quando chegou o momento que Pedro tentou defender ele: epa, peraí, se eu quisesse eu rogava ao Pai e ele mandava uma legião um exército de anjos para me defender. Mas importa que isso aconteça. Portanto, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. A cruz está no centro do plano eterno de Deus. Ela foi necessária. Ela estava na agenda do nosso Deus para o nosso Cristo. Segundo, esse texto também, do versículo 3 ao 5, quando nós lemos sobre a conspiração, fala da rebelião humana que se opõe à vontade divina. O coração humano, ele é naturalmente hostil a Deus. O homem caído, ele é naturalmente hostil a Deus. Por natureza, ele é desobediente. Por natureza, ele se volta contra a vontade de Deus. Mesmo o homem é envolvido nas coisas de Deus, mesmo envolvido naquilo que é religioso, mesmo estando reunido com o povo de Deus, ele ali ainda é hostil a Deus, porque tem interesses individuais, egoístas,
têm tramas e planos malignos. Enquanto estão na casa do Senhor cantando e ouvindo a mensagem, a sua mente está planejando a oportunidade para cometer o pecado. Os seus pés estão apressados para correr para o mal, para alimentar a iniquidade do seu coração. O que há nos homens, naturalmente, é cegueira espiritual causada pela queda, porque o homem, quando faz essas coisas, está pensando que está fazendo uma coisa boa. Por isso, meus irmãos, é necessária a regeneração, é necessária a ação de Deus, porque sem regeneração, até os mais religiosos rejeitam a Cristo. Sem a regeneração, sem uma ação soberana de Deus, sem o mover do Espírito Santo no coração de homens maus como eu e você, ninguém adora a Deus, ninguém reconhece Jesus como seu Cristo, ninguém entrega o seu bem mais precioso, que é o seu coração, aos pés do Redentor. Os religiosos estavam reunidos, tramando a traição, como matariam Jesus. Você, todas as vezes que se reúne, seja com outras pessoas ou consigo mesmo, nos seus intentos para o mal, você está traindo Jesus Cristo. Todas as vezes que você, ao invés de se reunir em oração, ao invés de se reunir diante das Escrituras, ao invés de se reunir com o povo santo, para buscar se santificar, para buscar se consagrar a Deus, para buscar se mover na direção do Senhor, seu Deus e Salvador Jesus Cristo, todas as vezes que você não faz isso, você está traindo a Deus. Todas as vezes que você está correndo para o mal, para alimentar os seus vícios, para a incredulidade, para a desobediência, todas as vezes que você abandona as Escrituras, todas as vezes que você tapa os seus ouvidos para as verdades, todas as vezes que o seu coração está como aquele solo rochoso, duro, cheio de coisas, e que o mundanismo, a mentira, a pornografia, o adultério, a desobediência, a idolatria, o roubo, a mentira, todas essas coisas estão lá, sufocando a verdade de Deus. Você está traindo a Cristo. Você está deixando de reconhecer o seu libertador para se manter nas trevas. Em segundo lugar, terceiro lugar, do verso 6 ao verso 13, esse texto também fala da verdadeira adoração, que reconhece e valoriza o sacrifício de Jesus. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros adoradores, aqueles que um dia foram regenerados por Deus, eles reconhecem aquele que é o resplendor da glória de Deus, Jesus Cristo. A verdadeira fé, que é um dom de Deus, operada pelo Espírito Santo, ela produz frutos visíveis. E olha, o primeiro fruto do Espírito na vida do verdadeiro crente é o amor. E aqui nós vemos o amor dessa mulher, um amor sacrificial, que levou a adorar o seu Redentor, que levou a reconhecer aquele que é o Filho de Deus. Essa mulher demonstrou um amor profundo por Jesus, que é mais do que emoção,
que é mais do que um sentimento humano, é um amor divino, é um amor que levou ela a olhar para o que ela tinha de mais valor, e diante do seu Redentor aquilo não tinha valor mais nenhum, porque Ele era o seu maior valor. Ele era a sua maior riqueza, Ele era o seu Redentor, que dinheiro nenhum poderia comprar a sua salvação, poderia te redimir dos seus pecados, e ela estava diante daquele que fez isso, dando a sua vida, e de graça, pela graça de Deus, abençoou com a salvação da sua vida. Os verdadeiros adoradores, mesmo diante dos murmúrios, do egoísmo, da inveja e da cobiça dos demais, ele se rende, ele adora, ele se curva, ele olha para o seu coração que ainda está sendo tratado e diz: eu não vou me render ao pecado, eu não vou me render aos vícios, só há uma pessoa pelo qual eu vou me render, que é Jesus Cristo. A verdadeira adoração, ela não está centrada no homem, mas em Cristo Jesus. Todas as vezes que você não vem ao culto, você negligencia o dia do Senhor. Todas as vezes que você retém as suas contribuições, o seu dízimo, a sua oferta, todas as vezes que você não lê a sua Bíblia, todas as vezes que você não ora, todas as vezes que você deixa de prestar culto e adoração ao Senhor, você está adorando o homem, você está fazendo a sua própria vontade, quando você deveria estar se rendendo a Cristo, o autor e consumador da sua fé. Por fim, em quarto lugar, eu aprendo com essa mensagem, com essa passagem, que a mensagem de Cristo como Cordeiro Pascual também nos é apresentada como suficiente para nossas vidas. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, como João Batista vai dizer, que tira o pecado do mundo. Ele que morre no tempo determinado por Deus para cumprir todas as sombras do Antigo Testamento. A Páscoa, o templo, os sacrifícios, as festas, a dieta judaica, tudo é cumprido de forma definitiva e suficiente por Cristo na cruz. Eu não preciso ter uma arca da aliança aqui, eu não preciso assar um cordeiro, eu não preciso celebrar a Páscoa nos termos antigos, porque Jesus cumpriu. Jesus realizou essas coisas. E me surpreende ver que igrejas ainda judaizantes estão daqui a pouco querendo construir um véu mais uma vez. Aliás, outro dia eu até já contei para os irmãos que eu vi um vídeo numa igreja, uma profetisa lá mandou os irmãos cada um trazer um tijolo, e no momento exato do culto eles trouxeram esse tijolo e fizeram uma parede ali, e simbolicamente ela, com o poder de Deus ali soprando, derrubou esses muros, como que ela estava dando acesso ao trono. Que loucura, irmãos! Sabe o que essa igreja está fazendo? Negando Cristo Jesus, o seu sacrifício, a sua obra. Tudo se cumpriu de forma definitiva e suficiente por Cristo na cruz.
devemos nos alegrar por isso, não por obras que venhamos fazer, mas pelaquela que foi feita pelo nosso Redentor. Por isso esse texto nos chama a responder como Maria, com amor sacrificial, com fé genuína e adoração centrada na cruz. Enquanto o mundo trama contra Cristo, inclusive neste momento, se preparando aí para a Páscoa, as lojas, tudo já se preparando para isso. As igrejas estão, inclusive, nas salinhas, ensinando as crianças ainda a Páscoa judaica. E quando o mundo está virando as costas para Cristo, os verdadeiros discípulos o amam e o honram, mesmo que isso custe tudo. Os verdadeiros discípulos participam da mesa do Senhor, porque esta é a Páscoa cristã. Tomar do pão que é o seu corpo e beber do cálice, do vinho que é o seu sangue. A obra de Maria seria lembrada para sempre, não porque buscou notoriedade, mas porque exaltou o valor supremo de Cristo. Mas ela fez isso por causa de Cristo. E portanto nós conhecemos a preparação do nosso Redentor, porque ela fez parte dessa história. O nosso culto, a nossa vida, as nossas ofertas, tudo deve apontar e ser dirigido para aquele que é o resplendor da glória de Deus, para a beleza de Jesus e este crucificado. Que Deus nos ajude, que Deus trate o nosso coração, que Deus purifique a nossa mente, purifique os nossos lábios, e as nossas mãos e os nossos pés, todo o nosso ser seja dedicado a Ele e consagrado ao Senhor. Fiquemos em pé em nome de Jesus.